Embaixo com a querida Cibele Causa, que vai nos ajudar aqui a conhecer um pouco mais da área dela. Ela é fisioterapeuta, também é mãe de criança com autismo, é sócia fundadora da T-Habilitar, que hoje é um dos maiores grupos de intervenção em fisioterapia do Brasil. E eu quero conversar um pouquinho com ela, conhecer ela um pouquinho mais e tentar conhecer um pouco mais sobre essa parte de intervenção motora também no autismo. Cibele, tudo jóia? Tudo bem, e você, Thiago? Bom dia, querida. Bom dia. Você gostaria de se apresentar para o pessoal? Quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que, Claro, você faz da vida? claro. Obrigado. Eu sou a Cibele Causa, eu sou a mãe do Dudu. Dudu é um adolescente autista, né? Hoje ele já tem 12 anos e foi lá que eu conheci o Thiago. Mas minha formação é fisioterapia, sou pedagoga também, acabei me especializando muito na área do autismo, acabei fazendo várias formações em análise do comportamento, estou fazendo mestrado agora também para me especializar cada dia mais, né? E eu acho que a área da fisioterapia é o que mais me chama a atenção, é o meu coração que grita ali, e é o que eu vejo que hoje até as pessoas estão melhorando em relação a isso, né, Thiago? De entender a importância da área motora, Sim. mas quando eu comecei lá atrás, eu acho que era só eu e você. E eu porque você me ensinou, porque na verdade, quando eu cheguei no Brasil, hoje eu lembro dos casos que eu atendia antes, dos casos que eu supervisionava, que eu atendi no chão. E aquela coisa, quando a gente vai aprendendo coisa nova, a gente vai sentindo até, não tem jeito, vai sentindo meio culpa, poxa vida, aquele menino, aquela questão motora que eu comi bola, poderia ter avançado mais, poderia ter avançado mais rápido, poderia ter sido menos sofrido. Então, quando eu conheci o seu trabalho e vi, e você me ensinou tanto sobre a parte motora, mudou drasticamente o resultado que eu tenho muitas vezes com as crianças, sabe? Então, assim, começou lá eu e você não, começou você e eu aprendi e embarquei, sabe? Obrigado por essa oportunidade, viu, na verdade, porque eu aprendi muito e foi aí que eu comecei a perceber a importância. Porque muitas vezes, hoje, a palestra que eu vou trazer para todo mundo hoje é para tentar divulgar cada vez mais isso. A gente consegue perceber muitos fatores motores nas crianças que são visíveis, que a família vê, tem uma escoliose, anda na ponta do pé, mas tem fatores motores que são invisíveis para quem é leigo na área. E é esse fator invisível que é tão difícil a gente levar, a gente divulgar, a gente conseguir expor isso para os profissionais, para a família. Muitas vezes, né, a gente encaminha, vai para um físico que é especialista em paralisia cerebral, liga para mim e fala, você está doida? Tipo, o menino já anda, o menino já corre, mas ele não está atento à qualidade de que esse menino faz esse movimento. Como que ele corre? Como é que ele anda? Como é que, né, como que ele executa essa ação? Quanto tempo ele permanece sentado? Tem uma relação com o motor, ou tem uma relação com a atenção, ou tem uma relação com o aprendizado? Então, conseguir mensurar tudo isso, eu acho que é assim, o maior benefício que a criança pode ter. E conhecer a área motora vai fazer a diferença no tratamento da criança. Isso, assim, eu tenho lutado por isso há muitos anos. Sim. E hoje ver que tem alguém pesquisando na área me deixa muito feliz. Isso, Cibele, é muito interessante porque é o seguinte, eu vejo muito os pais e os terapeutas que chega a criança no seguinte perfil, corre para um lado para o outro, sobe em tudo o tempo inteiro. A gente está trabalhando com a criança já com terapia intensiva, e acontece muito da criança não permanecer muito tempo na atividade. E aqui, gente, eu quero trazer alguns marcos que eu tenho usado na minha prática pessoal para chamar a atenção de alerta, que é o seguinte, gente, terapia precoce comportamental intensiva de crianças com autismo, 15, 20 horas por semana, bem implementada, seja Denver, ABA, Jasper, PRT, 3 meses essa criança já é para estar apontando. Já é para estar imitando ação com objeto. 3 a 5 meses já é para estar imitando gestos em canções, batendo palma, batendo pé, pulando. A criança já é para estar começando a querer pedalar também ali com 6 meses de intervenção, já é para ela estar começando a pedalar um triciclo, um velocípede, né, que a gente falava em Goiás. E eu vejo muitas vezes o seguinte, os analistas do comportamento, o pessoal que supervisiona, não conhece essa área, vê que a criança, não, mas ele anda, ele sobe em tudo, ele tem um motor maravilhoso, ele corre super bem, como assim? E não percebe nuances. E é uma parte que as famílias negam muito. Não, isso é a melhor coisa que ele tem, é o motor, ele não tem nada não. Só que, gente, se na terapia de 3 a 6 meses não desenvolver essas habilidades, a quase totalidade das vezes que a gente vai olhar tem uma comorbidade motora importante.
Quais são os números hoje de comorbidade? O que você percebe em relação a isso que eu estou falando? Olha, o que eu mais percebo é a desconstrução dessa família. Então, a primeira coisa é a família entender que a única coisa que a criança faz bem é o motor. E aí chegar alguém e dizer assim, o motor dessa criança é altamente prejudicado. Então, essa negação acontece ali de uma forma que eu consigo entender essa família, né? Poxa, era a única coisa que eu sabia que o meu filho sabia fazer. E aí você está tirando essa possibilidade dele. Mas na verdade não, né, Tiago? Essa família não tinha esse olhar específico de entender que aquela criança corre sim, mas ela não tem qualidade no que ela faz. E ela corre muitas vezes pela comorbidade, por exemplo, da hipotonia. Sim. Tem um tônus baixo, essa criança fica buscando propriocepção, né? Poxa, então a gente precisa pensar, por que será que ela faz isso? Por que será? Será que quer dizer que ela tem um motor bom porque ela corre? Ou será que pode dizer que tem um motor ruim porque ela só corre? Exato, você veja, né? Não é natural que a criança só corra. Exato. Não é natural que ela não ande também. Não é natural, mesmo com o autismo, que a criança só fique andando para um lado para o outro, subindo. Não. E descendo e subindo e escalando as coisas o tempo inteiro. E principalmente é o seguinte, criança que tem um bom desenvolvimento motor, com autismo, frequentemente, mesmo por conta própria, ela vai gostar de objetos. Ela vai parar para brincar sozinha, ela vai permanecer mais tempo na brincadeira. Às vezes a brincadeira não é tão funcional, às vezes é mais repetitiva, mas ela senta para brincar, ela busca os brinquedos, ela busca os objetos. Quando eu vejo uma criança que não gosta de brinquedo, que não gosta de objetos, para mim já é um sinal de alerta assim, ó. Que criança que não gosta de brinquedos? Se ela não busca os brinquedos, é porque alguma coisa está servindo de barreira. E geralmente o desenvolvimento mais sutil motor, a qualidade desse desenvolvimento motor não é suficiente para ele ter prazer na manipulação dos objetos. E pode ser outras coisas também, né? A gente precisa pensar em alguns fatores. Então, por exemplo, essa criança não gosta de objeto ou ela não sabe brincar? Ela não solta esses braços, né? Essa criança não gosta de objeto ou ela precisa fazer busca proprioceptiva o tempo todo e precisa ter esse tônus, né, controlado pelo movimento. Então você imagina, às vezes a mãe chega e fala, Sibeli, tem uma atenção muito baixa, mas a criança está o tempo todo se retificando, o tempo todo se organizando. Então imaginem vocês, estar dentro de uma sala de aula, sentado, com a professora falando e essa criança está se mexendo. Cada vez que ela vai fazer um ajuste postural, a gente tem que pensar que essa criança perde o que a professora falou, poxa, vou retomar. Ela volta, ela já perdeu o que a professora falou. E ela retomar naquele assunto é muito difícil.